Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, aquele meu vídeo lá de ateus igual a crentes gerou alguns comentários, né? E tem um comentário específico que eu queria comentar aqui nesse vídeo, né? Tem um rapaz que falou, que eu falei alguns anos atrás, que a Torá, aquelas passagens de matança, não sei o que, eram reflexos da Idade do Bronze, que é verdade, e que mesmo assim Deus não respeitou, por exemplo, crimes de guerra. Então, se Deus fosse um ser onisciente, onipresente, onipotente, que não é também, eu já expliquei isso para vocês, Deus deveria respeitar pelo menos crimes de guerra. Pessoal, qual é o problema disso? Primeiro, Deus não tem nada a ver com isso, tá? Esses livros que a gente lê na Bíblia, pessoal, eles são uma construção humana. A própria Torá, que é chamada de lei, que também nem é lei, né, seria instrução, a Torá é a formação de um povo, é praticamente um código civil de um povo. A Bíblia tenta dar um caráter divino a isso para que as pessoas sigam, para que as pessoas respeitem aquelas leis. Então, quando você fala que uma lei foi dada por Deus, é muito mais fácil das pessoas seguirem, do que você falar que é uma lei humana. Mas a verdade é que algumas daquelas leis foram inspiradas em outros povos, algumas foram adaptações, ressignificações, como, por exemplo, do Código de Hammurabi, ou do Livro dos Mortos dos Egípcios, outros códigos que havia no mundo antigo, ugarítico, etc. Então, os hebreus foram criando ali as suas próprias leis. Então, muitas dessas leis que a gente está vendo ali são leis de um povo e de uma época, que é da Idade do Bronze. É uma época, que eu já falei nesse vídeo antigo que o rapaz lembrou aí no canal, que a Idade do Bronze era uma idade que ou você matava ou você morria. Não é que nem hoje em dia, que nem eu falei no vídeo antigo, que hoje nós temos direitos humanos, tem órgãos internacionais, temos leis, etc, etc, etc. Naquela época não havia essas coisas. Ou você matava ou você morria. Simples. Cada grupo, ou povo, ou clã, eles tinham suas espadas, que eles tinham que se defender de ataques de outras pessoas, e também atacavam em busca de território, comida, essas coisas. Então, a Idade do Bronze era assim. Agora, eu não posso cometer anacronismos. Eu não posso analisar um livro de uma outra época baseado na minha época moderna. O nome disso é anacronismo. Anacronismo é quando você pega algo que tem numa época e você tenta jogar para uma outra época que não tinha aquele algo. Como, por exemplo, tatuagem. Tem gente aí que fala que a Bíblia proíbe tatuagem. Eu digo, tinha tatuagem na época de Moisés? Não. Então, como que Moisés iria proibir uma coisa que não tinha na época dele? Ah, Madinha, mas não é Moisés, é o homem. Beleza. Como que um judeu que estava lá escrevendo, um escriba, criando uma lei, ele ia proibir algo que não tinha na época dele? Não tem como, pessoal. Eu já vi crentes aí falar que a Bíblia proíbe a internet. Tinha internet na época da Bíblia? Não, então o nome disso é anacronismo. E o mesmo acontece com esse comentário aí de crimes de guerra. Tinha crimes de guerra na época da Idade do Bronze, quando as pessoas estavam se matando? Não, pessoal. Na verdade, os povos faziam coisas horríveis. E eu acho até engraçado e irônico que essas pessoas que têm uma mente um pouco mais limitada, não esse rapaz, mas as pessoas no geral, elas ignoram que não tem só a Bíblia que é dessa época. Os outros povos também têm seus livros, têm suas guerras, têm suas batalhas, e algumas são até bem piores do que as narradas na Bíblia. Mas a pessoa pensa que o resumo da história humana se resume aos hebreus e à Bíblia. Não, pessoal. Tem outros povos, outras histórias. O mundo, a história da humanidade, não se resume a um livro chamado Bíblia. Isso chega a ser até ridículo. Vamos pegar, por exemplo, a história de Gengis Khan. Gengis Khan foi um grande conquistador, ele chegou a conquistar até a Palestina. Sabiam disso? Olha o tanto de gente que o Gengis Khan matou de maneira brutal. Ele foi um grande guerreiro da época. Por que ninguém fala do Gengis Khan, só falam da Bíblia? Vamos pegar, por exemplo, o Vlad, o Empalador, que foi inclusive esse personagem que inspirou a lenda do Conde Drácula, que era o Vlad. Ele tinha mania de empalar as pessoas. Para quem não sabe o que é empalar, eu não posso falar no vídeo, mas pesquisem no Google. É você pegar uma vara bem grande, assim, uma lança, e você enfiar naquele lugar da pessoa e a pessoa morrer de uma forma horrível. Mas isso aí as pessoas ignoram. Elas acham então que a Bíblia é um livro horrível, cheio de maldade, porque os hebreus brigavam lá e matavam os outros povos. E os outros povos faziam o quê? Faziam crochê e tricô e tomavam chá? Oi, Gengis Khan, vamos tomar um chazinho de limão com um pãozinho assado. Vamos, Gengis Khan, vamos tomar chazinho assado, né? Eles acham que os outros povos eram assim? Os outros povos eram ursinhos carinhosos, os outros povos. Eram só os hebreus que faziam guerra. Então eles ignoram, pessoal, essas pessoas que não têm muito estudo ou muito conhecimento, não sei nem qual palavra usar, elas ignoram que a Bíblia é só um reflexo de um povo. Mas tinha outros povos na mesma época, nas mesmas épocas, no plural, em que a Bíblia estava sendo escrita, que faziam as mesmas coisas e até piores. Olha os romanos, os gregos, os persas, os medos, os babilônicos, eles faziam batalhas terríveis no mundo antigo. Mas a pessoa pega só a Bíblia, acredita que aquilo ali foi inspirado por um Deus e a pessoa fica chocada. Oh, olha o que os hebreus fizeram aqui. Eu digo, não, gente, aquilo é só uma construção, um reflexo histórico de um povo. E é uma construção de um povo. Então isso aí não existe. Por exemplo, crimes de guerra. Crimes de guerra não tinha no mundo antigo. Senão todos esses personagens aí que eu falei para vocês, eles estariam condenados.
Na verdade, crimes de guerra, eu não sei dizer bem quando é que começou isso daí, eu acredito que foi no Código de Genebra, se eu não estou enganado, em que presidentes se reuniram, chegaram a uma conclusão que algumas coisas não poderiam ser utilizadas em guerra. Não, a gente pode fazer até uma guerra, mas a gente não pode fazer certas coisas. Beleza? Beleza. Como, por exemplo, usar napalm. Napalm é um negócio que queima, que os americanos usaram no Vietnã. É um negócio que queima tudo, então causa uma morte horrível nas pessoas. Então assinaram lá um acordo, ó, não poderemos mais usar napalm em guerra. Isso é um crime de guerra. Mas quem definiu isso, pessoal, foi o homem recentemente. Eu não posso pegar uma lei de crime de guerra moderna, do século passado, sei lá, e querer jogar para milênios atrás. Ah, mas Deus não é onisciente, Ronaldo? Não. O Deus da Bíblia, ele age conforme a época que ele está vivendo. Não teria como Deus falar uma coisa que para aquela época não ia ter utilidade nenhuma. Não usarás napalm nas suas guerras. Os judeus tinham napalm para poder usar naquela época? Não, pessoal. Então, não tem como Deus dar uma lei de uma coisa que não tinha na época. Isso é anacronismo. É o mesmo que Deus falar comigo. Eu viro um profeta e Deus fala comigo. Ronaldo, proíbas o uso de luminárias cintilantes laser. Fala, o que, senhor? Luminárias cintilantes laser, Ronaldo. O que é isso, senhor? Eu não sei o que é isso. Você vai saber daqui a uns 2 séculos, quando eles inventarem isso. Então, para que Deus daria uma lei de uma coisa que não tinha na época? O máximo que nós temos leis na Bíblia que podem valer para outras épocas são leis morais, leis cerimoniais, leis alimentares. Isso aí não depende de época. Agora, leis de coisas que não tinham na época, pessoal, isso é anacronismo. Eu posso falar que o Deus da Bíblia, se bem que é humano, né? Mas vamos supor que o Deus da Bíblia fosse mau, porque ele violou leis de guerra? Se for assim, então tem que pegar todos esses personagens da humanidade e colocar no mesmo balaio, porque todos eles violaram leis de guerra. Czar o Grande, da Rússia, que era Ivan o Terrível, perdão, Czar da Rússia. Posso pôr aí também Napoleão Bonaparte, posso pôr Franco nessa lista, posso pôr o imperador romano Adriano nessa lista, posso pôr um monte de nomes. Todos eles violavam os códigos de guerra, porque na época deles não tinha esses códigos de guerra. Isso é uma coisa moderna, tá? Então isso aí não tem como, pessoal. É que nem eu falei lá, por exemplo, para vocês do morcego ser ave, que algumas pessoas comentaram também. Ah, mas Deus não é soberano, ele não sabe tudo, ele não sabia que o morcego não era uma ave. Eu digo, ali não é Deus, pessoal, ali é a época deles que eles estavam ali fazendo um conhecimento empírico, baseado no entendimento que eles tinham. Não tem como, por exemplo, eu querer cobrar uma geração de milênios atrás por uma coisa que a biologia só definiu depois. A biologia só foi definir isso aí muito tempo depois. Não tem como. Tem coisas que mudam. Por exemplo, hoje a biologia tem um termo chamado transexuais, né, que seriam pessoas hermafroditas, pessoas que têm os 2 sexos. A biologia só descobriu isso há pouco tempo na história da humanidade. Então tem como ter, por exemplo, uma proibição legal ou alguma referência disso no mundo antigo? Não, eles nem imaginavam que era isso. A biologia só criou esse termo depois. Então tem a própria palavra homossexual, uma vez eu falei aqui num vídeo sobre estudo sobre homossexualidade, os hebreus não tinham uma palavra para definir homossexualidade. Sabiam disso? É por isso que eles usavam o eufemismo, que nem eu mostrei para vocês, o eunuco, mostrei referências rabínicas, os sábios, né? Até Flávio Josefo, né, que eles usavam a palavra eunuco como referência a um homossexual, porque eles não tinham uma palavra específica para isso. Então, eu não posso, por exemplo, chegar e falar que eles erraram e não ter a palavra, porque eu estou falando de milênios atrás. Então, esse é que eu quero que as pessoas entendam. A Bíblia não foi escrita em português e nem em 2025. Todo esse tipo de atitude que eu vejo algumas pessoas fazendo, que eu critiquei o Rivanildo por isso, são pessoas que estão fazendo anacronismos, pegando coisas lá do mundo antigo e querer julgar sobre uma ótica do seu mundo presente. Ah, Ronaldo, porque ali teve, por exemplo, uma guerra, sei lá, a guerra lá de Juízes 19. Também daria um bom vídeo isso daí, tá? Em que eles pegaram uma mulher, esquartejaram em 12 pedaços, depois de ter abusado dela a noite inteira. Outros povos têm histórias parecidas, pessoal. Eu posso julgar pela minha época todos esses povos que tiveram histórias e carnificinas parecidas? Não, isso seria anacronismo, tá? E para finalizar, pessoal, eu acho engraçado, né, que se fala esse comentário sobre leis de guerra, né, crimes de guerra. Eu acho engraçado que os americanos jogaram 2 bombas nucleares no Japão. Os americanos não pensaram em nenhum momento nas pessoas inocentes. Porque uma guerra, pessoal, como esses crimes de guerra que são tão falados, uma guerra tem que ser entre militares. São os militares que têm que defender o seu povo e combater o povo inimigo. O militar tem que lutar contra o militar, porque você está em peso de igualdade. O militar tem uma arma, o outro militar do povo inimigo tem uma arma, então vocês estão em igualdade brigando. Inclusive tem uma lei na Torá que fala sobre isso indiretamente, tá? Para quem não sabe. Que é uma lei que é contra a desigualdade. Agora, a partir do momento que militares atacam civis que não têm armas, isso sim para mim é um crime de guerra. Ainda mais uma bomba atômica, que é uma coisa terrível,
e que matou milhares de pessoas inocentes. Então vocês imaginam uma cidade como Hiroshima, onde milhares de pessoas acordaram cedo, tomaram seu café da manhã, as crianças iam para a escola, as mães iam lavar roupa, limpar a casa, fazer seus deveres, e de repente aparece um mini-sol na sua cidade. E o fogo se expande de uma forma terrível que mata tudo que estiver ao redor instantaneamente. Quem fez isso foi os americanos. Eles não respeitaram sequer o crime de guerra. Não respeitaram as pessoas civis que poderiam estar nessas cidades. Eu acho isso bem pior do que, por exemplo, guerras medievais da Idade do Bronze, onde era comum os povos fazerem guerras por tudo. Um invadir o território do outro, o império dominar outro império, aquela matança toda. Isso aí não é exclusivo dos hebreus não, pessoal. Pega a história lá dos 4 impérios lá de Daniel. A Babilônia matou todo mundo, invadiu, destruiu o templo, levou gente como cativo para Babilônia. Depois veio os médios e os persas, derrotaram a Babilônia, tomaram o poder, invadiram, tocaram o terror. Depois vieram os gregos lá com Alexandre o Grande, dominando tudo, matando, saqueando, chegou até a Índia. Depois vieram os romanos, tomando o que era dos gregos, dominaram toda a região, matando, pegando escravo e tudo mais. Esse era o mundo antigo. Então não é porque a sua Bíblia tem essas histórias que para algumas pessoas podem ser chocantes, que quer dizer que eu possa julgar as atitudes daquela época, pela minha época. Eu estou numa época moderna, hoje tem ONU, tem OTAN, tem direitos humanos, tem tratados internacionais. O homem evoluiu para chegar nesse ponto. Agora, eu não posso julgar uma época passada baseada na minha época, senão isso é anacronismo. Acho que deu para entender, né, pessoal? Então tá aí, pessoal. Quem gostou do vídeo já sabe, né? Dá um like, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, comente com a opinião de vocês. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.